e vamos direto ao gráfico do Bitcoin para hoje. Como sempre, vou cobrir apenas a análise técnica objetiva e nada mais. Então, vamos mergulhar direto. Recentemente, rompemos abaixo deste nível crítico de suporte em 94,6 mil. Depois disso, também rompemos essa linha de tendência ascendente. Então, esses foram dois grandes sinais de alerta piscando nesse time frame diário. Falamos sobre isso com bastante antecedência, e desde então, continuamos a cair para baixo, ficando mais próximos de alcançar esse enorme bolso de liquidez. Vou falar sobre isso um pouco mais tarde no vídeo, quando realmente chegar à análise de liquidez do Bitcoin. Mas além disso, se estivermos falando sobre a estrutura geral do mercado, os ursos ainda estão no controle do mercado enquanto não tivermos fechamentos de vela acima de 107,5 mil. Enquanto não vermos isso, pessoal, precisamos manter a mente aberta sobre a possibilidade de ver novos fundos mais baixos sendo criados no preço do Bitcoin. E isso é ainda mais o caso agora que realmente rompemos aquela tendência ascendente, aquela tendência de alta de curto prazo que vimos aqui no time frame diário. Agora, vamos falar sobre alguns níveis de suporte e resistência para o Bitcoin. Primeiro de tudo, neste momento, estamos negociando dentro de um nível crítico de resistência que vai de 90 mil até 92 mil, e em termos de suporte para o lado negativo, ele está entre 87,2 mil até 85 mil. E antes de avançarmos para o curto prazo, vamos continuar a olhar para esses time frames diários. Aqui, no time frame de 3 dias, você pode ver que realmente temos uma divergência de alta confirmada nos gráficos, que ocorre sempre que temos fundos mais baixos no preço do Bitcoin e fundos mais altos no indicador de momento RSI. Normalmente, isso indica que teremos uma pausa em toda essa ação de preço baixista que vimos recentemente aqui. E geralmente, isso se manifesta seja na forma de uma ação de preço lateral e instável, ou potencialmente algum impulso de alta. Além disso, o ponto de invalidação para essa divergência de alta é se tivermos um fechamento de vela de 3 dias abaixo de 86 mil. Se tivermos um fechamento de vela abaixo desse nível, isso abre completamente a porta para mais ação de preço baixista para o Bitcoin depois disso também. Então, tenha em mente que isso será um grande sinal de alerta se você vir isso acontecer. Agora, entrando no curto prazo para o Bitcoin nesse time frame de 4 horas, os ursos também estão no controle dos mercados, enquanto não vermos fechamentos de vela acima de 95,5 mil. Então, sim, mesmo tendo rompido essa linha de tendência descendente de curto prazo aqui, mais uma vez, ainda precisamos ser cautelosos sobre uma possível reversão em algum momento no futuro, ou talvez até começando a ver isso imediatamente. Só quando realmente rompermos esse nível para cima, aí sim poderemos estar abertos para ver uma ação de preço muito mais altista para o Bitcoin, depois disso nos time frames menores. Mas até lá, é um bom momento para ser cauteloso com posições longas que você possa estar assumindo. Além disso, estamos negociando abaixo dessa linha de tendência descendente, é o fato de que agora estamos dando um salto desse território profundamente sobrevendido que vimos no RSI de 4 horas aqui. Então, agora que realmente pulamos para fora do território sobrevendido, significa que há mais espaço para o lado negativo. Mais uma vez, para ser claro, isso não significa que precisamos imediatamente começar a despencar aqui. Não estou aqui para espalhar medo, mas estou dizendo que quando você está em território profundamente sobrevendido, normalmente há espaço limitado para o lado negativo, como realmente vimos nos gráficos mais cedo hoje. No entanto, agora que resetamos um pouco, tenha em mente que há espaço para o lado negativo novamente. Mas outra coisa com esse R, esse I, é que note como não há divergência de alta no momento. Normalmente, se houver uma divergência de alta confirmando nos gráficos, eu apontarei isso de preferência com antecedência, mas às vezes conforme ela estiver se confirmando. E neste caso, ainda não há divergência de alta. Então a falta disso também é algo a se observar. Agora digamos num cenário em que realmente formamos um fundo marginal mais baixo que seja potencialmente formado para varrer alguma liquidez, como falaremos mais tarde neste vídeo. Se vermos algo assim, então potencialmente poderia haver uma divergência de alta, porque com esse fundo mais baixo sendo formado, você precisa então olhar se ainda estamos fazendo fundos mais altos no indicador de momento RSI. Então, nesse possível salto, se começarmos a ver algo assim, procure uma possível divergência de alta ali, porque isso poderia ser um catalisador de curto prazo, como um catalisador para alguma ação de preço altista de curto prazo e potencialmente para os touros tomarem controle deste time frame de 4 horas mais uma vez, mas por enquanto esse sinal ainda não está lá. Estou apenas falando sobre isso antecipadamente,
como um cenário potencial para observar nos gráficos. Mas aproximando ainda mais para o curto prazo imediato agora para o Bitcoin no gráfico de 1 hora, aqui na verdade existe essa divergência de alta, ao contrário do gráfico de 4 horas. Então, o que isso significa é que atualmente há uma diferença entre os diferentes períodos de tempo e que potencialmente, se estivermos falando do curto prazo imediato, poderíamos observar se realmente estamos rompendo esse nível de resistência em 90,6K. E se sim, então poderíamos ter alguma ação de preço de alta no curto prazo para eliminar uma grande quantidade de liquidez ali. No entanto, como você deve ter percebido ao longo deste vídeo, a maioria dos períodos mais longos está com uma aparência bastante baixista. Então, tenha em mente que existe uma diferença entre os diferentes períodos de tempo. Passando para as tabelas de fluxo dos ETFs de Bitcoin. Note como aqui vimos mais uma saída massiva desses ETFs de Bitcoin, com cerca de 500 milhões de dólares saindo dos ETFs em um único dia de negociação. Então, por enquanto, isso está exercendo uma pressão de baixa no preço do Bitcoin. Agora, finalmente, passando para aquela análise de liquidez do Bitcoin que eu tenho, não quero dizer provocando, mas falando ao longo de todo este vídeo. Note como aqui há uma liquidez massiva para o lado de baixa, localizada em torno de 86,3K. Então, logo abaixo daquele nível crítico de suporte que eu mostrei no gráfico de 4 horas. E para ser claro, vamos voltar a esse gráfico de 4 horas. A liquidez estaria exatamente aqui. Então, se estivermos vendo mais um giro para baixo nos períodos menores, observe se estamos apenas varrendo essa liquidez e fechando um candle dentro desse nível, ou se realmente estamos rompendo para baixo e talvez vendo algum tipo de rejeição desse nível, pois isso será absolutamente revelador em termos da direção geral do mercado no curto prazo. Mas é claro, isso não é conselho financeiro. Estou apenas dizendo o que vejo nos gráficos e você pode fazer o que quiser com essa informação. Se realmente ampliarmos a análise de liquidez de curto prazo nos últimos 3 dias, você pode ver que, claro, eliminamos muita liquidez para baixo. No entanto, agora há bastante liquidez de alta que poderia ser capturada aqui. Então, como mostrei naquele gráfico de 1 hora, se rompemos aquele nível crítico de resistência aqui, então possivelmente poderíamos capturar alguma liquidez até 92K, ou até mesmo até 93,4 mil. Mas mais uma vez, mesmo com isso potencialmente acontecendo, tenha em mente que os períodos mais longos estão com uma aparência bastante baixista no momento, então, a menos que haja algum tipo de notícia importante que possa ser interpretada como positiva, ainda é um bom momento para ser um pouco cauteloso nesses mercados agora. E para realmente negociar nos períodos menores, porque estes podem ser muito mais gerenciáveis do que tentar pegar algum tipo de posição longa ou curta de swing massiva, enquanto estamos nessa ação de preço extremamente volátil nos períodos mais longos. De qualquer forma, esta foi a atualização do mercado de hoje. E aliás, pessoal, recomendo fortemente que vocês confiram o link no comentário fixado abaixo deste vídeo, onde você pode negociar Bitcoin ou qualquer criptomoeda, para esse caso, com taxas de negociação ultra baixas. Então, se isso é algo que te interessa, recomendo muito que você vá conferir. Mas independentemente de você acabar fazendo isso ou não, obrigado por assistir mais uma vez e nos vemos amanhã no próximo vídeo.